Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos neste momento, queridos irmãos, estar ministrando a palavra de Deus que se encontra aqui na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, do verso 13 ao versículo 20. E esse texto nos gera aqui um tema, que é a eficácia da oração. Portanto, eu quero falar nesta noite a respeito da oração, queridos irmãos. Eu vou ler o texto, aí a gente começa então a introduzir. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhes são perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Pai, eu quero neste momento te pedir, eu quero nesta hora, Pai, te rogar que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Tem gente, Pai, pessoas que estão aí nos ouvindo, assistindo, meu Deus, este culto, e que, meu Deus, certamente eles precisam de uma intervenção do Senhor. Meu Deus amado, na situação de repente adversa que elas estão, meu Deus, enfrentando. Pai Santo, toca nesta noite, meu Deus, com o toque da cura, o toque da libertação. Oramos assim, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amados, enquanto estava orando, eu comecei a lembrar de um tempo. Eu estava cantando aqui, estava levantando as mãos, mas houve um tempo, talvez há 3 anos atrás, que eu não aguentava levantar minhas mãos. Eu tinha uma anemia que me levaram a tomar sangue, e os médicos não descobriam a causa dessa anemia. Eu achei que era talvez uma leucemia, mas os médicos também afirmavam que não, porque não tinha elementos que confirmavam o sintoma. Mas eu pensei que eu iria morrer. E aí eu estava lembrando ainda agora, irmãos, que um dia nesta amada igreja, entrei fraco, e o pastor Manuel pregando, fez um apelo e chamou as pessoas que estavam doentes. Eu fui ali na frente, e naquela noite, memorável noite, Deus ele tocou na minha vida, Deus tocou na minha saúde, e hoje eu sou um novo homem. Hoje as minhas forças foram novamente devolvidas por Deus. Irmãos, quando eu estou falando esse pequeno testemunho, eu quero lembrar que as nossas vidas, elas passam por adversidades. Quem é que nunca enfrentou na sua vida uma situação que de repente te deixou você desesperada? Amados e queridos irmãos, é exatamente isso que eu quero tratar aqui nesta noite. E a oração, meus irmãos, é exatamente a arma que nós temos, ou o recurso que nós temos, o remédio que nós temos, para que Deus ele haja, para que Deus ele opere, para que Deus faça milagres e maravilhas nas nossas vidas, irmãos. E aqui nesta carta aqui, irmãos, só que eu contei, tá? Eu estou com uma porção aqui do texto de Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 20. Se você contar, de repente você pode até descobrir mais, mas eu descobri 7 vezes o apóstolo Tiago falando sobre oração, mencionando a respeito da oração, 7 vezes, irmãos. O que é que isso me faz entender? Isso me faz entender, irmãos, que um cristão maduro,
ele tem que ter uma vida plena de oração diante das lutas e das tempestades da vida. É isso que eu aprendo aqui com Tiago, irmãos. Ao invés de eu ficar murmurando, amargurado, reclamando, queixando, da situação, eu preciso, amados irmãos, orar. Eu preciso aprender a buscar a face de Deus em oração. E Tiago é uma carta prática, onde ele começa e termina essa carta falando a respeito de oração. Às vezes nós desperdiçamos tempo das nossas vidas, amados irmãos, quando nós não oramos na nossa jornada de vida cristã. Gastamos tempo, gastamos energia, quando às vezes, amados irmãos, nós não vivemos uma vida de oração. E neste parágrafo, Tiago ele nos encoraja a orar. E, amados irmãos, ele vai apresentar aqui 4 situações em que Deus ele responde a nossas orações. Anota aí no teu coração aí, irmãos, 4 situações. A primeira delas, irmãos, a primeira situação é quando nós oramos por aqueles que passam por problemas. Então, amados irmãos, nós devemos orar por aqueles que passam por problemas. Lá em casa eu tenho uma lista de pessoas que eu oro todos os dias. Eu tenho meu tempo de oração na minha casa, porque eu tenho entendido esta palavra aqui, irmãos. E aqui Tiago vai nos ensinar que Deus ele responde a nossas orações quando realmente nós tomamos a dor dos nossos irmãos. Aquele irmão que de repente ele liga para você, manda uma mensagem de repente para você dizendo: olha, ora por mim, ora por de repente esta fulana, ora por ciclano. E amados e queridos irmãos, a situação dele é desesperadora. Então eu tenho que levar isso diante de Deus. Eu tenho que ser o intercessor entre este irmão, os problemas dele e a Deus. E por isso então que Deus ouve, por isso então que Deus responde, amados irmãos. E dentro deste ponto aqui, irmãos, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que quando vierem os problemas, nós não devemos de murmurar, mas nós devemos de orar. Chame os irmãos, liga para os irmãos, publica no grupo aí da igreja, pedindo oração, falando a respeito do seu problema. E nós vamos observar aqui, irmãos, que o sofrimento aqui, que Tiago menciona aqui no verso 13, parte A, diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O sofrimento aqui são as circunstâncias adversas da vida que nós enfrentamos no nosso dia a dia, irmãos. E por isso então, irmãos, nós precisamos de nos colocarmos diante de Deus. Quais são esses sofrimentos que Tiago está dizendo aqui? Tem alguém entre vós sofrendo? As doenças. A doença é a pior de todas elas, irmãos. De todos os sofrimentos, a doença é a pior. Porque a doença ela tira nossa paz de espírito. A doença ela produz em nossos corações ansiedades, e isso pode gerar talvez uma doença psicossomática. E por isso então, irmãos, nós devemos de interceder. Problemas familiares, problemas nos relacionamentos, problemas financeiros, são problemas, irmãos, são adversidades. E aqui então o apóstolo está nos ensinando que nós devemos orar, não devemos murmurar, nem queixar, falar mal do irmão. Eu já vi que há uma tendência de quando a pessoa está doente, começa às vezes a jogar a sua indignação e começa de repente: mas os irmãos estão orando por mim, aquela igreja, ninguém se preocupa com a gente. Irmãos, Tiago já ensinou aqui no verso 9. Se você olhar aí no seu texto da palavra de Deus, o versículo 9 do capítulo 5, ele fala assim: não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Então, irmãos, ao invés de nós queixarmos, nós devemos de orar, de interceder. E Deus, amados irmãos, Ele nos concede a graça dEle que cura. Deus, às vezes, Ele nos dá também, irmãos, sabedoria para que nós transformemos essa situação adversa em bênçãos para nossas vidas. E quando nós temos sabedorias, nós conseguimos, amados irmãos, fazer essa transformação. Lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 5, diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Então Deus ele tem o prazer de conceder sabedoria para aqueles que peçam a Ele.
Então, irmãos, aqui nós estamos falando que nós devemos de orar por aqueles que passam por problemas, e que esses problemas normalmente são problemas de doenças, problemas financeiros, problemas familiares. Mas, amados irmãos, aqui também nós aprendemos também que Deus pode transformar os nossos problemas em triunfo pela oração. Deus pode fazer esses problemas, irmãos, tornar-se em triunfo. A oração, irmãos, ela remove realmente sofrimento, quando ela é feita dentro da vontade de Deus. Deus, Ele nos dá, às vezes, poder para nós enfrentarmos os problemas e usá-los para cumprir os seus propósitos. Nós vamos ver, amados irmãos, que na Bíblia nós temos exemplo, por exemplo, Paulo, ele ficou doente, Paulo, ele teve um problema. Satanás colocou um espinho na sua carne, e ele orou a Deus. Diz o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso 10, que ele orou 3 vezes para o Senhor, mas Deus não tirou aquele espinho, e Deus disse assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí então Paulo descobre, irmãos, que nessa sua fraqueza é que vinha a sua fortaleza, e que assim ele foi e disse: pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Muitas das vezes, irmãos, o problema, a doença, vista do ponto de vista de Deus, ela serve como uma oportunidade para a exaltação do nome do Senhor. E isso então, nós aprendemos aqui falando a respeito de oração. Mas uma outra coisa também, irmãos, que Tiago vai dizer aqui ainda no mesmo versículo 13, ele diz também que nós devemos de cantar louvores. Observa que cantar louvores está fazendo parte aqui do mesmo pensamento do verso 13. Assim como se alguém estiver sofrendo, deve fazer o uso da oração, como também alguém que está alegre deve cantar louvores. Por que é que Tiago usa? Por que Tiago ele apresenta aqui os cânticos de louvores junto aqui com o sofrimento, uma antítese, né? Ao mesmo tempo que você tem aí sofrimento, você tem alegria e louvores. Sabe por quê, meus queridos irmãos? É porque Deus manifesta grande poder e milagres quando nós aprendemos a cantar louvores nos momentos de dificuldades nas nossas vidas. Eu me lembro de Jó, que em um momento em que ele estava tirado ali na cinza, em que ele estava ali todo cheio de chagas pelo corpo inteiro, purulentas, fétidas, e de repente ele abre a boca e ele diz: bendito seja o nome do Senhor, repreendendo a sua mulher. Isso, amados irmãos, repercutiu tremendamente na sua vida, de forma positiva, onde Deus age em favor da sua vida. E isso, amados irmãos, nós podemos ver também como testemunho na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, de alguém que de repente tinha tudo para murmurar, alguém que de repente tinha tudo para estar lamentando, murmurando, reclamando, e de repente ele usou os seus lábios para louvor. Paulo e Silas, lá na cidade de Filipe, eles tinham levado uma surra, os dois ali, queridos irmãos, o corpo todo cheio, marcado por vergões, e foram ali lançados na prisão, para que no outro dia eles fossem julgados, e certamente eles seriam condenados à morte. E diz o texto da palavra de Deus que ao invés de Paulo e Silas, ali dentro daquela prisão, estar murmurando, estar maldizendo, falando mal das autoridades, xingando, falando palavrões, eles cantavam hinos dentro daquela prisão. E de repente, queridos, houve um terremoto ali dentro daquela prisão, e as cadeias quebraram, as portas se abriram, e o que podemos conferir de mais interessante é que veio aquele carcereiro, pensando que todos aqueles presos já haviam saído, evadido daquele local, e
se projetou em tirar a sua própria vida. E Paulo e Silas disse: não faça nenhum mal, estamos todos aqui. Nenhum preso quis sair dali. O ambiente ali estava cheio da glória de Deus, porque esses homens aprenderam que nos momentos de dificuldades nós devemos de louvar o Senhor. Aquele carcereiro simplesmente abre a boca e pergunta para eles: o que devo fazer para ser salvo? Ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Imediatamente, irmãos, aquele carcereiro leva aqueles dois para a sua casa, lava os vergões daqueles dois, e ali o carcereiro é batizado, ele e toda a sua família, começando ali a primeira igreja. Depois que eles saem ali e passam a Macedônia e chegam em Filipos, começa ali a primeira igreja, a igreja de Filipenses. Ela inicia com uma manifestação de poder por alguns servos de Deus que aprenderam que nós devemos de louvar a Deus, de cantar louvores em toda e qualquer situação da vida. Amados e queridos irmãos, isso aconteceu também com o rei Josafá. Josafá estava diante de uma peleja, diante de uma luta com uma força aliada, uma multidão que vinha contra ele de inimigos, e diz o texto da palavra de Deus que Josafá viu que não havia possibilidades nenhuma de peleja contra essa força aliada, mas Josafá fez uma coisa: ele colocou um pelotão de cantores da frente do seu exército. Esse pelotão foi marchando em direção ao inimigo, cantando, foram louvando o Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram louvando, e o inimigo foi desbaratado. Eles se viram inimigo entre eles mesmos, e foram matando uns aos outros. De repente Josafá sobe na parte alta e olha para o vale, e Josafá, ele vê uma multidão de cadáveres, e ainda diz o texto que no meio daqueles cadáveres tinha riqueza, tinha os despojos, e Josafá foi ali então, junto com todos os outros seus soldados, e cataram os despojos, e saíram dali ricos. O que isso nos ensina, irmãos? Que quando nós oramos, quando nós cantamos louvores ao nosso Deus, em meio à nossa luta, em meio às adversidades, Deus ele vem ao nosso favor, e aquilo que de repente era para nos derrotar, aquilo que de repente era para nos causar prejuízo, Deus vai transformar isso em triunfo, Deus vai transformar isso em grandes vitórias para a tua vida. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Josafá. Josafá é um homem marcado para ser exterminado, porque o seu exército não tinha a categoria que tinha o exército de 3 forças aliadas. Final da história, Josafá cata toda a riqueza daquele exército e leva para a sua cidade, leva para os seus. Assim que Deus faz, amados irmãos, quando nós aprendemos a lição aqui de Tiago, da oração, do louvor. Em segundo lugar, irmãos, nós estamos falando aqui, a respeito de algumas situações que levam Deus a responder às nossas orações. Então, a primeira, nós devemos orar por aqueles que passam por problemas. Vamos continuar orando por pessoas que estão passando por problemas, por lutas. Não vamos parar, irmãos, com a nossa tradição, a nossa prática de oração. Em segundo lugar, irmãos, devemos de orar pelos doentes. Isso aqui tem uma exclusividade aqui na carta de Tiago e também nos ensinamentos de Jesus. Jesus, quando ele enviou os seus discípulos em número de 70, ele disse assim: entrai na cidade e curai os enfermos que porventura existirem ali. Amados e queridos irmãos, e Tiago vai trabalhar exatamente isso a partir do verso 14 ao verso 16. Mas aqui, amados e queridos irmãos, eu quero chamar atenção aqui também para um outro fator: o reconhecimento da liderança da igreja como aquele que Deus delegou uma unção e uma autoridade para fazer isso. E aí nós vamos ver então que ele vai dizer assim no verso 14 até o verso 16, ele vai dizer assim:
Olha o que é que ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Amados irmãos, normalmente os doentes, convertidos, eles reconhecem a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja. Normalmente esse crente ele está impossibilitado de ir para a igreja, e então ele chama os presbíteros da igreja para ir até a sua casa. E certamente, amados irmãos, os presbíteros que são pastores do rebanho, eu sou um presbítero também. Então, amados irmãos, nós reconhecemos que nós velamos pelas almas daqueles que Deus confiou nas nossas mãos, e isso me move então a dar esse socorro. Isso me move também, irmãos, a não ser negligente. Eu preciso de estender as minhas mãos e abençoar a vida deste doente, deste enfermo, porque é a palavra de Deus que nos ensina isso. E diz aqui, irmãos, que a oração da fé, ela salvará esse doente, porque é uma oração com convicção, é uma oração respaldada numa ordem bíblica, numa ordem do Senhor. E diz aqui, irmãos, que esse doente, ele será salvo, ele será curado. Amados e queridos irmãos, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Olha aqui que Tiago está dizendo, olha aqui que o apóstolo João está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo que esta é a confiança que nós temos para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Toda vez, amados irmãos, que eu vou orar por alguém que está doente, eu sempre vou sentindo que esta é a vontade do Senhor, com esta convicção, ainda que possa ser que não seja, de repente Deus quer levá-lo, mas eu posso, na minha fé, orar com essa certeza, irmãos. E aí ele fala assim: e se sabemos que Ele nos ouve ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feitos. Então, amados irmãos, Deus tem ouvido as nossas orações, porque tem muita gente doentes que passaram por momentos de doença, de enfermidade, e foram curadas. Deus os curou. E agora, amados irmãos, em terceiro lugar, falando aqui, amados irmãos, estamos aqui falando a respeito das situações em que Deus responde às nossas orações. Então, a terceira situação em que Deus responde às nossas orações também é quando nós oramos pela nação. Nós precisamos de aprender a orar pela nossa nação, irmãos. E nós vamos ver do verso 17 ao verso 18 que Elias, ele ora pela nação de Israel. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e os céus deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando a nação ela se desvia, irmãos, de Deus, os profetas de Deus têm que se levantar, amados irmãos, em oração, levantar em intercessão. E amados, Israel se afastou de Deus, e Elias, amados irmãos, ele apareceu no cenário como profeta de Deus, e ele ministrou, irmãos, esta palavra para o rei Acabe, dizendo: olha, não vai chover por 3 anos e meio.
E amados irmãos, por 3 anos e meio não choveu, e Deus trouxe novamente Elias de volta. Israel estava vivendo caos, e de repente, amados irmãos, Deus traz novamente Elias, e Elias intercede. Elias sobe naquele monte Carmelo, coloca o rosto entre os joelhos, e ele começa a clamar, e clamar ali, até que de repente Eliseu, o seu moço, observa uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem, e volta a trazer a notícia para Elias, dizendo: estou vendo, vi uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão do homem. Elias diz: vai lá, avisa Acabe, para que ele desça, e para que ele coma e beba, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Era apenas uma nuvenzinha. Mas Elias falou isso aí pela coerência do que ele conhecia a respeito de Deus. O povo de Israel havia reconciliado com Deus, havia caído de joelhos diante de Deus. Então, realmente, amados irmãos, a chuva de Deus haveria de cair, de descer ali sobre a terra de Israel, irmãos. Aqui também eu aprendo, irmãos, que o crente, embora sendo imperfeito também, ele pode ter vitória na oração, porque aqui, meus irmãos, no verso 17 ele cita: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e os céus deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amados irmãos, nós não somos diferentes de Elias, adoramos e servimos o mesmo Deus de Elias. Elias não era diferente de nós no sentido também das suas mazelas. Elias foi homem que teve medo de Jezabel, foi um pouco covarde, fugiu, pediu a morte para si. Elias foi cheio de defeitos, mas, amados irmãos, Elias é um justo, como eu e você somos, não por causa da nossa justiça própria, mas por causa da justiça de Cristo, que foi imputada sobre nós lá na cruz do Calvário. E por isso, então, nós podemos orar ao Senhor. Mas aqui uma outra segunda característica, aqui também na oração de Elias: Elias orou com instância. Irmãos, olha aqui o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. O que é orar com instância? Orar com instância é orar com perseverança. Orar com instância é orar com persistência. Às vezes, amados irmãos, nós começamos a orar, às vezes nós iniciamos um propósito de oração, mas de repente no limiar da bênção, nós paramos, nós desanimamos. E aqui eu aprendo com Elias que ele era um homem de persistência na oração. Eu preciso de orar, ainda que de repente esteja desanimado, ainda que de repente eu esteja com sono, eu tenho que me esforçar e colocar diante do Senhor. É isso que eu aprendo aqui com Elias, irmãos. Elias era um homem fervoroso na presença de Deus, no seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 11, fala assim: no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se nós não tivermos fervor em nossos corações, nós não colocamos o joelho no chão para orar, irmãos, e nós também não experimentamos as bênçãos do Senhor. Falei para minha esposa, falei: Joana, vou deixar para quando acabar a pandemia, mas eu tenho vários testemunhos, irmãos, para me falar para a igreja, que vai edificar a igreja, de coisas grandes que Deus já fez na minha vida, nesse momento que a gente está aí em isolamento, irmãos. Esse momento de isolamento, irmãos, Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida, que eu vou dar esse testemunho. Quando nós voltarmos novamente, eu vou dar esse testemunho. Irmãos, encerrando, ou seja, a quarta situação em que Deus responde às nossas orações é quando nós oramos pelos nossos irmãos desviados. Aqui também nós vamos observar, irmãos, que Tiago deu uma atenção aqui especial por aqueles que se desviam do Evangelho. Nós devemos de orar porque eles foram membros
né, que desviaram da palavra, da verdade, e ao invés de, às vezes, a gente fica, aquele fulano já foi da nossa igreja, mas está aprontando. Às vezes nós falamos assim. Não, irmãos, vamos olhar para essas pessoas, para esses irmãos, com um olhar de misericórdia, e vamos lembrar aqui, olha aqui que Tiago está dizendo, verso 19 ao verso 20, ó, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Olha aqui, amados irmãos, o que é que segue também esse protocolo da oração? A intercessão por aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Uma vez eu, junto com o nosso ministério de visita, eu falei com as irmãs, vamos orar pelos irmãos que estão desviados, entendeu? E nós começamos a orar, de repente Deus nos encaminhou para esses irmãos, e já temos aqui na igreja alguns irmãos que eram da igreja e que estavam afastados, mas vamos continuar, vamos lembrar do nome desses irmãos, e vamos interceder, irmãos, porque a palavra do Senhor nos ensina aqui, Tiago nos ensina aqui, irmãos, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecado. Olha aqui, irmãos, o resultado de quando a igreja, ela resolve ser uma igreja de oração, uma igreja intercessora, uma igreja que lembra também daqueles que desviaram, daqueles que de repente por uma causa de repente desconhecida, deixaram de estar aqui, deixaram de participar dos cultos. Vamos lembrar nesta pandemia em que estamos em nossa casa, em nosso lar, vamos lembrar nas nossas orações. Portanto, meus queridos e amados irmãos, neste parágrafo aqui, Tiago, ele dá sua última instrução: orar pelos que sofrem, orar pelos enfermos, cuidando, e restaurando aos que se desviam também. E assim ele define esse compromisso da igreja em 5 pontos, irmãos. O indivíduo em oração, princípio básico da vida cristã, verso 13, princípio básico da vida cristã. Segundo ponto, os presbíteros em oração, liderança que faz diferença, liderança que faz diferença. Terceiro ponto, os irmãos juntos em oração, todos nós juntos orando por aqueles que têm manifestado aí, irmãos, pedidos de oração. Nós estamos orando pela irmã Lourdes, irmã do Lucas. Me lembro que nós já oramos por Lucas, toda a igreja orando, e olha o resultado, irmãos. O Lucas bem, graças a Deus, o Lucas atravessou aquela fase crítica na vida dele. Vamos continuar então orando juntos, irmãos. Quarto ponto, o profeta em oração, um agente de Deus, e aí nós temos um resultado sobrenatural. Deus faz cair fogo naquele monte ali, aquele monte de Carmelo, cai fogo ali, irmãos. E o quinto ponto, a busca da comunhão, ou seja, comunhão pastoral, onde implica cuidado e restauração. Então, amados irmãos, tudo isso é um ensino prático de Tiago para a vida de uma igreja vencedora, amém? Se uma igreja, ela quer ser uma igreja vencedora, que ela possa colocar em prática de vida, principalmente aqui, irmãos, a prática da oração.